o Ângelo, não tô achando que ele vai te dar essa folga, viu, Thiago Reis? Não, estarei na área. Eu tô na escola Tite, eu tô jogando pra ver se cola. Ô, Thiago, o que tem que colar também é o futebol do Cruzeiro contra o Cuiabá, porque a rodada até aqui foi desastrosa pro Cruzeiro. Deu tudo errado, foi tudo ruim pro Cruzeiro, né? Tô pra te dizer que virou um drama, né, João? O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. São 8h11. Cruzeiro despencou na tabela de classificação. Nesse momento está a 3 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Vasco. E esse jogo com o Cuiabá, que já seria um confronto direto importante, ele toma um caráter de absoluta decisão. Se o Cruzeiro vence, ele avança 4 posições, volta para aquela situação de meio de tabela, cria novamente aquela gordura que ele vem mantendo aí ao longo do campeonato para a zona do rebaixamento. Se empata, avança também 2 posições, já não é uma tragédia completa. Agora, se não vencer, se o Cruzeiro não vencer e permanecer nessa condição, João Vitor, 3 pontos de Z4 e com a sequência que tem pela frente, é só Flamengo do Tite. Flamengo do Tite, deve ser a estreia do Tite contra o Cruzeiro na quinta-feira da semana que vem aqui em Belo Horizonte. E depois o clássico contra o Atlético na Arena MRV. Tenho certeza que os jogadores estão cientes, diretoria Zé Ricardo trabalhando a semana toda, mas olha, virou decisão de Copa do Mundo pro Cruzeiro sábado lá em Cuiabá, né, João? Ô, Ale, que rodadinha ingrata pro Cruzeiro até aqui, né? É aquele famoso pão que cai pra baixo com a manteiga, com o ovo, com tudo, né? A verdade é que dos times que estão brigando lá embaixo, só não venceram o América, que tá na última colocação. E que já não muda muita coisa pela realidade do América. E o Goiás, mas o Goiás perdeu pro Bahia, né? Então, aí é um confronto direto. O restante, ninguém mais foi derrotado, só o Vasco empatou, o resto... Todos os outros times ganharam. É a pior colocação do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, é o 15º. Só tem o Bahia antes da zona do rebaixamento, né? São 3 pontos que o separam. Você sabe que no retorno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá atrás do Curitiba. No retorno, o Cruzeiro tá atrás do Curitiba. Nos últimos 11 jogos, só uma vitória. Então, realmente, ficou uma coisa meio que de vida ou morte. Talvez... na tabela nos próximos jogos aí do Cruzeiro, embora seja um adversário chato, perigoso, que faz boa campanha, que melhorou inclusive o seu rendimento como mandante, porque ele tinha mais pontos como visitante. Agora, se você pegar os últimos 7 jogos em casa do Cuiabá, só uma derrota, então o time melhorou o desempenho diante da sua torcida. Talvez seja o jogo menos difícil do Cruzeiro daqui até o final. Então, você tem o resto, você tem mais confronto direto, você tem os times grandes como o Flamengo. Então, a coisa não tá fácil pro Cruzeiro, mas depende só dele. A boa notícia é essa, que depende só das suas forças. Ô, Thiago, como é que o Cruzeiro recebeu essa rodada? Como é que tá o ambiente no Cruzeiro com essa pressão que certamente aumentou muito depois desses resultados, né? Muito, João, muito mesmo. Há uma apreensão que é natural, né? Pela condição do Cruzeiro, o Ale trouxe esses números, né? Impressionante, Curitiba vem de 2 vitórias seguidas, o Cruzeiro não consegue emplacar 2 vitórias há muito tempo. O último jogo bom do Cruzeiro, aquela vitória contra o Santos, e isso que acho que torna mais apreensiva a situação. O Cruzeiro não consegue ter regularidade no campeonato, sinal eletrônico marcando 8h15, Cruzeiro não consegue ter uma sequência ali, 2, 3 jogos, e nem vou falar em vitórias, mas com apresentações razoáveis. Cruzeiro vence o Santos lá na Vila Belmiro, ok, jogo legal, bom jogo, 3-0, legal. Aí vai pro Maracanã, Fluminense, já oscila. E faz um jogo horroroso contra o América. É isso que deixa o torcedor mais apreensivo, mais assustado. Qual Cruzeiro vai enfrentar o Cuiabá? Aquele que deixou a última impressão horrível no Mineirão, diante de quase 45 mil torcedores contra o América? Vai ser aquele Cruzeiro bem corajoso, ousado que foi contra o Santos? Qual é o Cruzeiro que enfrenta o Cuiabá? É essa questão que eu acho que aflige o torcedor do Cruzeiro nesse momento, João. E eu pergunto a você, Ale, eu sempre tenho dito isso aqui, se tem um cara na imprensa brasileira que tem trânsito com a boleirada, é o Ale. Amigo dos jogadores todos gostam dele, ele tem acesso direto aos jogadores.
Como os resultados do final de semana caíram no elenco do Cruzeiro? O que a boleirada tá achando, tá sentindo nesse momento, Ale? Com preocupação, né, o João? E não poderia ser diferente, né? Porque realmente sem jogar, o Cruzeiro acaba conhecendo a sua pior classificação no Campeonato Brasileiro até agora, né? Então, evidentemente que tem um reflexo, os resultados ruins se acaba pagando a conta. E realmente a água está no pescoço agora, então com muita preocupação, mas cientes que eles têm aí uma decisão no próximo sábado. Eles estão muito focados para esse jogo, realmente estão encarando como uma grande final, e a gente espera que com esse tempo de treinamento a gente já perceba os reflexos aí de um time mais bem condicionado, tanto fisicamente como taticamente, e principalmente do ponto de vista técnico, né? Agora, Thiago, independentemente do momento que é difícil, que é complicado, da pressão que é grande, uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, é fundamental uma união entre torcida, elenco, jogadores, comissão técnica, diretoria. O Cruzeiro precisa de muita união no momento, porque não adianta cobrar o elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro não tá perdendo o jogo porque não quer, porque não tá correndo, porque jogador tá na farra, jogador tá na balada. O Cruzeiro tá jogando na limitação técnica do time que tem. Fez uma opção por trocar o técnico, que nós já dissemos aqui, na nossa opção, ou na nossa opinião, né? Porque a opção é da diretoria. Na nossa opinião, foi equivocada, mas a gente também não tem 100% de conhecimento do que acontece lá dentro, e a gente tem que respeitar o trabalho de quem tá lá dentro. Não é um caso como o do Botafogo, que era público, notório, todo mundo sabia que o cara não ia dar certo, que não estava funcionando. Sampaoli no Flamengo. Mas também a gente não tem todas as informações de dentro do clube, do motivo que o Cruzeiro resolveu trocar o seu treinador. Mas certo é, se o torcedor não jogar junto, aquela coisa seguinte, olha, aconteça o que acontecer, vamos estar abraçados com esse time, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade. O Cruzeiro precisa do carinho e do apoio do seu torcedor no momento, né, Thiago? Não tenha dúvida. E aposta tanto nisso, João, que começou hoje essa venda de ingressos para o jogo da quinta-feira da semana que vem contra o Flamengo. Já começa agora essa venda de ingressos para receber o Flamengo agora do Tite. Então tem esse ingrediente todo especial, a estreia do Tite no comando técnico do Flamengo aqui em Belo Horizonte contra o Cruzeiro no compromisso da quinta-feira. Então o torcedor já pode fazer a aquisição e, claro, né, se vencer o Cuiabá, aí aquele astral lá em cima para ter 40, 50 mil pessoas no Mineirão. Se não vencer, tem que ter 60, porque aí o Cruzeiro vai precisar mesmo do seu torcedor, precisa mesmo deste apoio. Então é hora da torcida fazer a diferença. Ô, João, tem notícia boa na base do Cruzeiro, mas antes, deixa eu dar também uma notícia boa para os trabalhadores das escolas